Galera, presidentes populistas, parte 2. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre o que é o populismo, falamos sobre as características desse movimento, falamos os presidentes que fizeram parte desse movimento, e a partir de agora a gente vai se deter mais ao que cada um desses presidentes realizou enquanto ocupou o cargo do Poder Executivo. O primeiro presidente populista é o Dutra, né? Ele foi de 1951 até 1955. O Dutra basicamente ele vai construir uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1946. Essa Constituição, a Constituição que era liberal, ela defendia a propriedade privada, defendia a liberdade de pensamento, a livre associação. Os presidentes tinham mandato de 5 anos, permitia a reeleição e tinha voto secreto para maiores de 18 anos alfabetizados. Veja só, qual é a grande questão? Essa Constituição basicamente tem quase as mesmas características que a nossa, né? Com algumas diferenças. Por exemplo, o mandato de 5 anos. O mandato a partir da Constituição de 88 é de apenas 4 anos. O voto continua sendo secreto, mas nós também já mudamos essa ideia de maiores de 18, né? A partir de 16 anos, as pessoas que já possuem título de eleitor, elas já podem votar. E não existe mais essa diferença entre ser alfabetizado ou não alfabetizado. Então, de certa forma, a Constituição que foi escrita pelo Dutra, ela é uma Constituição que ela, de certa maneira, ela discrimina determinados grupos. Ela não está destinada a todas as pessoas, mas apenas aquelas que eram alfabetizadas. E esse é um momento, e aí eu queria chamar a atenção para a gente lembrar de que o Brasil estava envolvido naquele processo da Guerra Fria. Então, basicamente, é nos governos populistas que vai haver a adoção dessa forma de vida, né? Que era a forma de vida americana, principalmente através da entrada dos bens de consumo, que eram os eletrodomésticos. Os eletrodomésticos vão passar a fazer parte da vida dos brasileiros. E aí a gente está falando da televisão, a gente está falando do rádio, a gente está falando das geladeiras, a gente está falando de uma série de eletrodomésticos que hoje fazem parte da nossa vida, mas que antes dos governos populistas não estavam, não estavam à disposição. Claro, vale ressaltar que esses eletrodomésticos não foram feitos para todas as pessoas. Eles também se tornam uma forma de diferenciação social. Ou seja, existem aqueles que podem ter, e existem aqueles que não podem ter. Um exemplo disso é a história da televisão. Vocês não se lembram porque muito provavelmente vocês não viveram essa época, mas se vocês perguntarem aos avós de vocês, se alguém morava no interior, existia uma TV que ficava na praça pública. Essa TV geralmente era ligada toda noite para que as pessoas pudessem ver o jornal e pudessem ver as novelas. Mas era uma TV coletiva. Por quê? Porque nem todos os brasileiros possuíam, primeiro, nem todos possuíam energia elétrica e nem todos possuíam a condição de poder comprar um bem de consumo como esse. O Dutra fica conhecido pela perseguição e cassação do Partido Comunista. Ele basicamente vai fechar o Partido Comunista. E a sua gestão ela foi marcada principalmente por inflações e greves. Então, a moeda se desvalorizou. Você tem uma série de grupos trabalhadores que vão questionar a forma que o Dutra ele organizou, o seu mandato. O segundo presidente é o Getúlio Vargas. A gestão dele vai de 1951 a 1954. Getúlio já tem uma longa tradição na política brasileira, lembrando que ele é o primeiro presidente após o golpe de 1930, que foi dado justamente por ele também. Teve apoio dele, na verdade, e vai se arrastar por todo aquele momento que a gente chamou de Era Vargas, saindo de um governo provisório para um governo constitucional e logo na sequência para uma ditadura.
A gente falou inclusive disso nas últimas aulas. O governo de Vargas basicamente vai se aportar, né? Vai apostar também no nacional desenvolvimentismo, né? Vargas tinha uma ideia de que o Brasil ele tinha condições de se desenvolver por si próprio. Então ele não precisava da entrada de empresas internacionais, do capital internacional, né? A ideia do Vargas era que o Brasil pudesse crescer sozinho, né? E é por esse motivo que ele vai investir em algumas coisas, né? A primeira delas é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Esse banco basicamente vai funcionar como uma forma de garantir empréstimos para a indústria brasileira, né? Justamente como uma forma de incentivo, né? Através do capital, né? O Vargas vai encabeçar uma campanha muito conhecida que é a campanha pelo Petróleo é Nosso, né? O Brasil vai descobrir petróleo nesse momento e várias empresas internacionais vão querer se apropriar dessa riqueza, vão querer explorar essa riqueza a baixo custo, né? O Vargas vai se negar e é a partir disso que ele vai criar uma empresa que existe até hoje, que é a Petrobras. A Petrobras é criada no governo Vargas, né, nesse momento, e a função dela basicamente vai ser extrair, refinar esse petróleo que seria a fonte de riqueza do Brasil, né? Vargas também vai propor um aumento do salário mínimo em 100%, né? Vale ressaltar que todas essas atitudes que o Vargas teve, principalmente defendendo uma soberania nacional, defendendo o Brasil como uma nação que tinha condição de poder se desenvolver sozinha, vai ser vista pelos seus críticos, né? Vai ser vista pela oposição como uma paquera ao comunismo, né? Como um flerte com o comunismo, né? A ideia de que o Vargas, de certa maneira, estava olhando para o comunismo como uma coisa, uma possibilidade. Claro que isso estava longe, não tinha nada a ver com o comunismo, né? Mas a gente tem que entender que tinha toda a sombra aí da Guerra Fria, né? E é aí que você vai ter as oposições, né? Então Vargas recebeu oposição de quem? Primeiro recebeu a oposição da União Democrática Nacional, a UDN, que tinha como um dos membros das suas fileiras o Carlos Lacerda, né? Esse personagem aqui de certa forma vai ser importante para a crise do governo Vargas, né? Você tinha a grande imprensa, e a gente está falando dos grandes jornais que o Brasil possuía, jornais impressos. E você tinha os setores militares que faziam oposição, né? Inclusive, essa oposição organizou uma das maiores manifestações contra um governo democrático, que foi a Marcha da Família com Deus, né? Esse é um movimento que foi orquestrado pela Igreja Católica, né, por setores conservadores, e justamente tinham a função de se tornarem uma oposição a essas atitudes que o Vargas estava tomando, né? E aí acontece uma questão que ficou muito conhecida. O Carlos Lacerda, ele é vítima de um atentado, ele toma alguns tiros, ele não chega a falecer, né? Ele era um membro ferrenho da UDN, ele também era dono de um dos jornais de oposição do Vargas, e aí vão começar a acusar o Vargas de não apenas flertar com o comunismo, né? Não apenas olhar para o comunismo como uma possibilidade, mas vão olhar para ele também como alguém que assassina os seus inimigos políticos, né? Isso vai ser demais para o Vargas, né? O Vargas basicamente estava prestes a sofrer um golpe quando ele toma uma decisão que é muito drástica, né? Ele decide que vai se suicidar, e aí ele deixa uma carta emblemática falando dos motivos que levaram ao suicídio dele, e acima de tudo coloca o quê? Coloca a história, né? A história como uma ferramenta que iria julgar, né, no futuro aqueles que o pressionaram, aqueles que o acusaram, aqueles que utilizaram seu poder não apenas como forma de oposição, mas como uma forma de calúnia em relação ao próprio Vargas, né? Ficou provada a história com o tempo, os estudos, tanto as investigações quanto os estudos historiográficos, comprovaram que de fato Vargas não foi o mandante do atentado a Carlos Lacerda. Isso foi um equívoco que foi utilizado pela mídia, né, uma notícia falsa.
E que de fato que o Vargas não tinha inclinações comunistas, mas o Vargas estava muito mais interessado nessa coisa que era a soberania nacional. Aí você tem o Café Filho, né? O Café Filho era o vice de Vargas, ele vai assumir. Nessa época aí você não tinha uma chapa única, né? Você votava para os dois, você votava para presidente, e aquele que tinha mais votos era o presidente, o que tivesse menos era o vice. Então o Café Filho era o vice, ele assume o governo após a morte de Vargas. Ele era apoiado pela UDN, ou seja, ele era apoiado pela oposição do Getúlio Vargas. E aí ele vai apostar em quê? No investimento irrestrito do capital estrangeiro. Então, se o Vargas se esforçou para deixar fora empresas e investidores estrangeiros para dar oportunidade aos próprios brasileiros, o Café Filho faz o inverso. Ele vai deixar que haja toda uma entrada do capital estrangeiro no Brasil. Então o Brasil aos poucos ia perdendo a sua soberania. A transição, né, o final do governo do Café Filho para o próximo governo, que seria o governo do JK, né, do Juscelino Kubitschek, é um momento de bastante tensão. Acreditava-se inclusive que o Brasil sofreria um golpe militar. Então um general chamado Teixeira Locke, né, vai... nos últimos meses que antecediam o momento de assumir, de JK assumir, né, ele vai colocar o Brasil em estado de sítio. Em outras palavras, o Brasil ficou sobre um estado militar, né, militarizado, né, com toque de recolher, com processo de vigilância em relação aos grupos que estavam a discutir determinadas temáticas. Então você tem todo um processo que é o processo de garantir que a democracia ela continue a ser a valer no Brasil. O Teixeira Locke consegue nesse momento aí evitar um golpe, mas não conseguiria evitar o golpe que se aproximaria, que chegaria em 64, que aí a gente vai falar disso mais na frente. E aí você tem o governo do Juscelino Kubitschek, que vai de 1956 a 1961. Juscelino Kubitschek também era um desenvolvimentista. Ele basicamente criou um slogan que ficou muito conhecido, que é o slogan 50 anos em 5, né? A ideia de que o Brasil se desenvolveria 50 anos apenas na gestão dele. E ele vai apostar principalmente, como forma de desenvolver o Brasil, vai apostar na infraestrutura, né? Ou seja, no investimento em áreas como energia, transporte, educação, né? O crescimento industrial, né? Alimentos e indústria de base, né? O Juscelino Kubitschek, né, que vai fazer com que a grande forma de escoamento da produção no Brasil seja rodoviária, né? Isso é um problema que afeta a gente até hoje por vários motivos, né? O primeiro motivo é que o Brasil é um dos maiores países com capacidade fluvial, com capacidade de rios navegáveis. Então, pela lógica, a economia deveria escoar pelos rios e afluentes, né? Uma outra questão é que ao longo do mundo, né, são as ferrovias que vão dominar esse processo de escoamento. A Europa, na Europa se faz isso, nos Estados Unidos se faz isso, no Canadá se faz isso. Então a ferrovia é o grande meio de escoar a produção. Juscelino Kubitschek justamente apostando na ideia do automóvel como um grande bem de consumo, né? E pensando numa ideia de que o Brasil deveria ser ligado por estradas, né? Estradas para que os carros pudessem transitar, né? Acaba apostando nessa dimensão. E é isso que vai fazer com que até hoje a gente tenha isso aí, que é a questão dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros que escoam a produção, que passam meses fora de casa, sendo que na verdade através de outros meios talvez a gente tivesse outros formatos de escoamento e outros formatos de trabalho nesse sentido. O Juscelino Kubitschek basicamente ele desejava substituir as importações pela indústria nacional. A ideia é que o Brasil parasse de comprar produtos fora e produzisse seus próprios produtos, principalmente os automóveis, né?
Nitidamente, o Juscelino Kubitschek era um fã do carro, né? O carro se tornou assim. O carro vai se tornando, na verdade, a partir da década de 50, né? Esse grande meio de transporte, mas também esse grande diferenciador social, né? Que vai dizer aqueles que têm, aqueles que não têm, aqueles que têm o melhor, aqueles que têm o pior. Então isso começa, de certa forma, aí classificando e criando as desigualdades, na verdade, e enfatizando as desigualdades sociais no Brasil, né? As desigualdades regionais no Brasil vão crescer gigantescamente com o governo de Juscelino. Principalmente por quê? Porque ele investiu muito mais na região sul e sudeste e foi deixando outras regiões, como a região nordeste, mais à mercê dos seus problemas, né? Tanto é que nesse momento você vai ter a construção de Brasília e muitas das pessoas que trabalharam na construção de Brasília são pessoas que saíram do Nordeste e que vão procurar emprego nesse novo negócio que é a construção civil, né? Novo no sentido de dizer que estava recebendo um grande investimento, né, do Juscelino Kubitschek. E aí vem a criação de Brasília. Brasília nasce, né, como uma cidade piloto, ou seja, uma cidade que foi planejada em todos os seus aspectos. Eu já tive a oportunidade de visitar e é muito interessante porque todas as quadras, né, todo o espaço da cidade piloto, ele basicamente é igual. Então, existe uma simetria nas coisas, né? Brasília nasce nessa ideia de desenvolvimentismo, tanto é que a sua planta, nitidamente, dá para se perceber, é um avião, né? Era a ideia de que o Brasil decolaria dali, inclusive criando um centro que é um centro administrativo e todas as outras partes que são partes habitacionais, né? Asa Norte e Asa Sul são partes habitacionais, enquanto o centro e a parte que representa aí a traseira do avião são áreas administrativas. A questão da construção, né, basicamente você teve duas grandes figuras, né, nesse planejamento: o Oscar Niemeyer, que morreu há pouco tempo, e o Lúcio Costa. O Oscar Niemeyer é, na verdade, o arquiteto, né, ele que desenha a planta, e o Lúcio Costa é o engenheiro que vai pensar na execução das plantas do Oscar Niemeyer. Brasília é basicamente assim o pontapé inicial para que as obras do Niemeyer fiquem conhecidas, né, não só no Brasil, mas no mundo também. Tem um documentário muito bom chamado A Vida é um Sopro, em que o Niemeyer fala, né, desse processo que foi a construção de Brasília, mas também fala de como a obra dele pensava numa ideia de inclusão. Aqui em Natal nós temos uma das obras dele, o nosso Olho, né, que é aquele monumento que fica no Parque da Cidade, é um museu, inclusive, é uma construção dos escritórios do Niemeyer. Essa ideia, como eu falei, é nitidamente desenvolvimentista. Você pensa numa ideia de desenvolvimento, né? Mas também é uma auto-homenagem ao próprio JK. Se você contar as quadras, né, pensando nas letras, né, as quadras que existem do centro até a ponta das asas, elas sempre vão terminar em duas letras, né? J ou K, né? Então, se você pensar quadra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, a quadra seguinte vai terminar no K. É justamente uma ideia de homenagear, de auto-homenagem que o próprio JK faz em relação a ele mesmo, como construtor dessa cidade. Brasília hoje é um patrimônio da humanidade, é uma das maiores cidades feitas com planejamento. O JK escolhe construir ela na região, no Planalto Central, com uma intenção muito clara, a intenção de levar o desenvolvimento para o centro do país, e de lá esse desenvolvimento seria ramificado para os outros lugares. Ele faz isso justamente apostando também na ligação das estradas e rodovias que ele estava, de certa maneira, encabeçando. E aí tem uma outra coisa. Em 58, ainda no governo de JK, o Brasil vence a Copa do Mundo, né, a Copa de 58, né, tendo uma de suas principais figuras o Pelé. Então, o Brasil vai começar a consolidar uma imagem internacional, né? Uma imagem a partir do futebol, a partir do esporte. Ao mesmo tempo,
começa a consolidar o futebol como um esporte de massas, né? Como um esporte que era praticado pelas pessoas comuns, né? Inclusive se tornando uma prática também para outros espaços, como por exemplo a escola. Então, o governo de JK é um governo que aumenta as desigualdades sociais, mas ao mesmo tempo constrói essa imagem internacional, é, através do futebol, né? E vai garantir também essa história que era o desenvolvimentismo nacional, uma ideia de que o Brasil ele deveria se constituir a partir de seus próprios esforços, assim, de certa maneira um pouco parecido com aquilo que o Getúlio Vargas pensava. Então, vamos à atividade.